Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E hoje eu vou trazer um tema para vocês que não sei se vai dar para a gente falar tudo nesse programa e podemos levar para o próximo também, sobre o LOAS e BPC, que é um benefício para pessoas com deficiência e idosos, e a aposentadoria por tempo de serviço para pessoas com deficiência, que também é um direito que nós temos para se aposentar, e é algo que eu passei por essa segunda opção, e quero trazer para vocês, para mostrar a dificuldade que eu tive e que vocês não tenham essa dificuldade, e que quem quiser me procurar, que se eu não puder abordar tudo aqui pelo tempo, eu posso orientar e posso ajudar para que vocês também consigam isso, que eu acho que todas as pessoas que trabalham ou todas as pessoas que precisam de um benefício têm o seu direito e não passem por pegaratões, por problemas, por dificuldades, por falta de informação. Então, primeiro começar pelo LOAS e BPC, esse como é o menos do meu meio, mas eu entendo e pesquiso para orientar e passar para vocês também. Eu vou usar minha colinha aqui e qualquer coisa depois a gente faz. Vou pesquisando, vou trazendo mais informações e vocês vão me chamando aqui no particular, que eu auxilio também. Então, é um benefício de prestação continuada. Então, o BPC, se tu não cuidar algumas regrinhas, alguns cuidados, tu pode perder. A aposentadoria por tempo de serviço para pessoa com deficiência e para idosos, né? Se você garantir, você não perde mais, porque é um direito, você trabalhou, você pagou por isso também, né? Então, ele é uma assistência social governamental e dá suporte para milhões de brasileiros que se encontram em situação de vulnerabilidade, tanto deficientes quanto idosos, e ele não exige tempo de contribuição do INSS e auxilia financeiramente a cidadãos que cumprem aos requisitos básicos. É uma lei orgânica da assistência social e é regulamentada o BPC também, que mantém o controle e a integridade desse benefício para pessoas que precisam, e que rege a disponibilização e manutenção do BPC também. Então, para pessoas com mais de 65 anos, que se encontram em vulnerabilidade social, ou pessoas com deficiência de longo prazo, e que comprovem estar nessa situação e não garantir o seu próprio sustento, que não pode trabalhar, no caso das pessoas com deficiência, porque tem muitas deficiências que podem trabalhar. E no meu caso, agora colocando a minha humilde opinião, no caso das pessoas com deficiência, o BPC ou o LOAS deveria ser para deficiências que não têm condições, o que é mais difícil, estar no meio de trabalho, apesar que isso é uma outra questão, também uma outra fala longa aqui, e que quem tem condições de trabalhar independente da sua deficiência ou não, deveria, porque eu, Roberta, acho que conviver com um salário mínimo, ou tu tá com um quarto de salário na tua família, ou quem convive com você, para você ter direito a esse benefício, é complicado, porque quem faz esse benefício, e aqui é uma crítica minha, queria ver se essa pessoa, ou quem fez isso, consegue viver com um salário mínimo, em qualquer lugar que seja, ou um quarto de um salário mínimo. E aí, para complementar mais um salário mínimo, será que consegue viver dignamente, pagando todas as contas, todos os impostos que a gente paga, e poder ter um pouco de vida para fazer outras coisas, porque lazer, saúde, diversão, viajar, estudar, se capacitar, tudo isso todo mundo tem que ter direito. Todo mundo pode. Será que com um salário mínimo ou um quarto de um salário consegue fazer isso? Acho que não, né? Ou eu que estou talvez esteja num padrão de vida um pouco melhor que outras pessoas e me basei pela minha regularidade de vida, minha condição de vida, e acho que conviver com isso eu não consigo. Mas acho que não estou tão enganada assim, né? Então, para a gente questionar também esses requisitos para conseguir um benefício, né? Então, não se da contribuição para o INSS, não é considerado previdenciário com aposentadoria, e
outros critérios, além disso que eu falei, é a idade ou a deficiência, né? Então, estou pegando aqui os detalhes para não passar nenhuma besteira. Comprovação do atestado de pobreza ou necessidade, aqui ó, já está dizendo, atestado de pobreza, você tem que ser miserável e não é nada contra as pessoas que estão nessa condição para você ter esse direito, né? Inscrição no cadastro único, a família e o beneficiário possuir CPF, ter renda familiar mensal igual ou inferior a um quarto de salário mínimo atual, não ter vínculo em nenhum de regime previdencial social, não receber benefícios previdenciários, com exceção da previdência médica ou pensão especial por indenização. Se você tiver isso e for maior, nem que seja um pouco maior, você não pode ter esse direito e fica com maior. E para pessoa com deficiência é necessário, além da perícia realizada pelo INSS, avaliar, cumprir os seguintes requisitos, que é também, novamente, comprovação do atestado de pobreza ou necessidade, a inscrição no cadastro único, que isso tanto para os deficientes quanto para as pessoas com idade, ter a renda familiar mensal igual ou inferior a um quarto salário mínimo atual, não ter vínculo em nenhum regime de previdência social, não receber benefícios previdenciários com exceção de previdência médica ou pensão especial por indenização. E outra coisa, todos os custos que se tem para ser uma pessoa com deficiência, para ser uma pessoa com idade, será que se mantém com isso, né? É outra questão. Então, abrange brasileiros natos e naturalizados desde 2017, cidadãos portugueses que residem e se encaixam nas exigências, mas, falando mais uma vez sobre esse requisito que eu questiono, se tu não tem coisa melhor, é melhor ter isso do que não ter nada, né? Mas eu acredito que podemos, principalmente nós, pessoas com deficiência, e os idosos também, que muitas vezes trabalharam ou não trabalharam por N situações, merecem uma vida mais digna do que isso, né? Mas é a minha opinião, minha humilde opinião, né? Então, passar pela perícia médica, né, do INSS, e aí precisa ter o CID e outras questões. Alguns diagnósticos são aceitos, outros não, para estar nessa condição do LOAS e BPC, que é a tuberculose ativa, ranceníase, hepatopatia grave, doenças de Chagas, doenças de Crohn, cegueira, lúpus, amputações, mal de Parkinson, esquizofrenia, Alzheimer, doença de Huntington, distrofia muscular, doença de Wilson, fibromialgia, artrite reumatoide, paraplegia, tetraplegia, lesões na medula espinhal, e depende, porque eu tenho lesão na medula espinhal e trabalhei, e trabalho ainda, e quero continuar trabalhando, doenças cardiovasculares graves, paralisia irreversível e incapacitante, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla e paralisia cerebral, síndrome da imunodeficiência adquirida, AID, também, né? Deixa eu ver, também novas sanções governamentais foram estabelecidas para a liberação desse benefício assistencial, que são obrigatórios no cadastro por biometria para novos beneficiários, como atualização cadastral de no mínimo 2 anos. Também, e é preciso renda familiar que seja igual ou inferior a 25%, 50% do salário mínimo, entre 379,50 e 759 de acordo com o piso salarial. É um salário mínimo considerado, e aí você vai ganhar um salário mínimo, considerando o reajuste que ocorreu no 1º de janeiro de 2025, então ele passou para 1.518. Também o cadastro único que pode ser feito no CRAS, né, no Centro de Referência de Assistência Social, e os documentos de todas as pessoas que eles moram junto contigo, e mais ter os documentos básicos, né. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí você vai no aplicativo, no meu INSS, ou você pode ir presencialmente em qualquer agência do INSS, ou no 135. Aí no aplicativo você faz o cadastro no portal do meu INSS, o CPF e senha, novo pedido, aqui é ensinando o passo lá dentro como fazer novo pedido, digita benefício assistencial da pessoa com deficiência ou benefício assistencial do idoso,
aí lê as instruções, diz que você aceita e dentro de 90 dias você consegue ver o próximo passo, ou 135, e aí você vai ser chamado para passar pelo perito, vai ser chamado para passar pela avaliação social e depois de um tempo, se você foi aceito ou não, né? E precisa ter mínimo 2 anos, depois que se você ganhou, se você foi escolhido, tem que cuidar para não perder, porque o LOAS e o BPC você pode perder, a aposentadoria você não pode perder e o Bolsa Família também, né? E agora eu vou falar um pouquinho das regras para o tempo de contribuição para pessoas com deficiência e que aí você não perde e o que tem que ter de mínimo para você conseguir. Então, tem que ter trabalhado no mínimo 180 meses. Claro que muitas vezes, você trabalhando com carteira assinada, poucas empresas consideram de te pagar um pouco mais que o salário mínimo, também tem essa questão. Tem as que consideram, mas tem as que não consideram, e você vai estar trabalhando e fazendo outras coisas e ganhando salário mínimo, mas se você está numa empresa, você tem os benefícios e outros direitos que complementam um pouco mais esse salário mínimo, mas eu também vejo a nobreza, para mim, eu acho importante, de você estar no meio de trabalho, se é por carteira assinada, um meio hoje em dia pode usar também para complementação, mas o quanto isso enobrece você como pessoa, como ser humano, e desenvolver os outros pilares que uma pessoa precisa se desenvolver para estar cada vez melhor e cada vez um ser humano melhor, que é a parte social, profissional, financeiras e outros pilares, né? Também o convívio, o aprendizado, a parte que na parte do trabalho também você pode trabalhar a sua espiritualidade, outras questões, pode trabalhar por conta, mas ali também. Então eu acho que você está no meio de trabalho, dentro do ônus e bônus e de tudo que pode acontecer, mesmo com a sua deficiência, independente da sua deficiência, se você pode, eu vejo mais benéfico do que o LOAS e o BPC, mas isso vai de cada pessoa. E se você se aposentar por tempo de serviço depois, você pode continuar fazendo outros trabalhos, outras questões, tudo que complementa uma vida de uma pessoa e não perde. Já no BPC, se tu não cuidar, algumas coisas que podem aparecer por aí você pode perder, né? Então, tu tem que ter no mínimo 180 meses de contribuição e varia de acordo com o teu nível de deficiência. Então, para a deficiência grave, que é o meu caso, pode não parecer, mas né? É no mínimo 25 anos de contribuições para homens e 20 para mulheres, depois moderado 29 para homens e 24 para mulheres, e depois por leve 33 para homens e 28 para mulheres, e aí você passa pelo processo também do meu INSS, 135 presencial, aí você faz a parte para pessoas com deficiência, anexa os documentos e vai esperando o prazo, né? E depois de toda a análise, de todo o processo, você vai ser aceito ou não. E aí eu gostaria de contar como foi o meu processo para vocês aqui, que eu passei 3 vezes por esse processo. Primeiro, não tinha ainda no mínimo os 20 anos, aí eu considerei. Segundo ano, que eu tinha, sim, os 20 anos, mas às vezes acontece os pega-ratões e outras coisas que o INSS dificulta para você não conseguir. Mas como as pessoas dizem que eu sou teimosa, mas que eu sou persistente, eu digo que eu sou teimosa, eu não desisto. E aí, além do que eu já conheci, do que eu estou sempre estudando e melhorando para saber mais, tinha um apoio por trás de uma pessoa que conhecida e que entendia e que era advogada, mas não usei ela no processo, porque além de eu ter conversado com ela e ela saber de tudo isso que eu faço aqui para vocês, de trazer informações, passar e levar conhecimentos, ela me orientou e me instruiu no que eu ainda não tinha todo o domínio para passar aqui para vocês, e para quem quiser por conta, quiser mais detalhes, me procurar, eu posso orientá-los. E aí eu fiz
eu comecei, fiz esse processo pelo meu INSS, fui chamada a primeira vez do perito, e aí lá no perito eles te atendem como se você não entendesse, se você não tivesse conhecimento mínimo, e te fazem umas perguntas bem esquisitas, então tu tem que ir muito munido, e às vezes até questionava, ele disse, quem que é o médico aqui? Você, pelo menos o básico, deveria entender, porque às vezes, pessoal, nós somos seres humanos, nós perdemos a paciência, eu perdi a paciência várias vezes, temos que tentar controlar isso, porque é um direito e se dependendo do que a gente faz, eles podem considerar que nós estamos fazendo desacato à autoridade do INSS, mas que dá vontade de explodir dar. E aí eu fui lá, passei, respondi tudo, falei que eu não estava pelo LOAS do BPC, que estava pelo tempo de serviço, depois foi para avaliação social, no perito foi complicado, até constrangedor, na avaliação social as 2 vezes não foi, e até elas me muniram de mais informações que eu mesma não sabia, e aí fiz, e aí veio no segundo, depois de pôr todos os documentos, passar por tudo isso, e ter aprendido um pouco mais, veio dizendo que eu precisava complementar algumas contribuições que tinha pago menos que o salário mínimo, e pode ser sim, verdade, que lá no início da minha carreira, ou quando eu tentei conciliar carteira assinada com o INSS de ter pago, então isso não estava errado, mas no aplicativo ele não auxiliava para entender direito como fazer isso e o que estava faltando. Então, na primeira vez eu paguei algumas contribuições e não paguei tudo, porque tinha esses pega-ratões, e aí eu achava que eu tinha feito todo o processo e tudo que eu tinha que fazer da minha parte, né? E veio indeferido, porque faltou contribuição. E aí eu fui atrás de entender, porque tinha sido indeferido, entrei em contato no 135, fui atrás dessa pessoa, que essa pessoa também não entendeu, porque eu tenho mais do que 20 anos de contribuição. Fui no INSS e eles não fazem questão que você tire dúvidas, que você entenda, porque eu acho que se você está lá, e se você trabalha nesse meio, por que não ajudar a pessoa a entender onde que ela está falhando, ou onde falta complemento, onde ela precisa mais, sabe? E não deixa a pessoa sem informações, sabe? Acho isso bem complicado. E aí eu marquei pelo aplicativo um atendimento que não era nada a ver disso, porque não tem atendimento para tirar dúvidas, só o que interessa. E fui lá, e a pessoa que me atendeu 2 vezes não estava com vontade muito de fazer esse atendimento, mas aí ela disse, aqui é um atendimento para 5 minutos. Aí eu disse, se você olhar no sistema que entende mais do que a mim, talvez você me dê essa resposta em 5 minutos. E aí ela não gostou, né, de eu ter questionado, e ela veio que eu sabia, porque eu estava falando, mas consegui. Aí fui lá, paguei as contribuições, o que faltou, aceitei que eu tinha faltado algumas informações e tudo mais. Aí, como eu tinha sido indeferida, eu podia pedir para o processo administrativo ou o judicial para os meus direitos, ou começar o processo de novo. E aí, como pelo administrativo ia demorar muito mais tempo de começar o processo de novo, comecei o processo de novo, passei pelo perito de novo, pelo assistente social, só que o dia que fui na terceira vez, lá o sistema estava fora do ar e eles queriam que eu fosse de novo. Aí, como eu bati o pé, que eu não ia sair de lá sem ser atendida, e era um dia que eu estava lá na corrida, também para outras coisas, porque eu também tenho vida fora isso, é um direito, é um benefício, eu sei que eu tenho que aceitar algumas coisas, mas também não precisa baixar a cabeça por tudo. Eles aceitaram, fizeram o processo, a parte anotaram no Word, sabe que depois iam lançar quando o sistema voltasse, eles lançaram, fizeram, essa parte foi legal, e estava lá no meu processo que eles tinham feito, mas a INSS não aceitou. Falha do sistema deles, mas a INSS não aceitou. E não acho que não possa, o problema é estar com o sistema fora do ar. Pode acontecer. Nossos sistemas nem sempre são mil maravilhas. Mas se o problema é seu e quem está lá trabalhando para você fez o serviço, aceita depois. Que é o que acontece quando o sistema está fora do ar para qualquer instituição. Se a pessoa fez e lançou depois, o que importa que está lançado? Não é o que importa para você, né? Mas aí eles não aceitaram, tive que passar de novo pelo processo do perito e assistente social, e assistente social, quando ela me viu pela segunda vez, que eu passei por 3, mas a segunda vez ela me lembrou de mim, ela não entendeu,
e eu disse, ela também não estou entendendo porque que eu estou aqui de novo, mas vamos passar. E aí ela me deu mais instruções, mais informações que eu posso auxiliar vocês e posso passar para vocês. E aí, e no dia que eu fui no perito, que foi um dia antes da assistente social, também estava de novo com algum problema no sistema, que eles não estavam conseguindo anexar meu CID, e ela fez eu ir no dia da assistente, que eu ia com a assistente social para avaliação social de manhã mais cedo, porque ela só estava trabalhando até as 10 no INSS. Isso também não questiono, mas né, eles podiam facilitar a nossa vida, eles não facilitam. E aí, quando eu cheguei lá às 10 para anexar o documento, que não tinha sido conseguido ser anexado no dia anterior, eu pedi para o pessoal do atendimento, já que eu estou aqui, em vez de eu esperar até meio-dia para avaliação social e ter que voltar, vocês não poderiam me encaixar para passar pela avaliação social que eu estava passando pela terceira vez? Não aceitaram. Então fui lá, voltei a fazer minha rotina, almoçar, tudo mais, porque depois de tarde tinha outras coisas, e voltei ao meio-dia, fiz, e aí sim, na terceira vez, de um dia para o outro, veio, e aí fizeram os cálculos, que aí é um sistema automático lá do INSS, e veio a aprovação. E uma outra coisa que, além de eu sim ter conseguido o meu direito, nós aprendemos, eu e essa pessoa que estava me orientando por fora, porque pelas médias dos meus salários, nós achávamos que que eu ia me aposentar com um salário mínimo, porque também tem isso, né? Meus salários nunca foram muito altos, né? Que é outro programa que daria para a gente fazer aqui um debate, né? Sobre isso. Mas pelas minhas contribuições, algumas vezes está sendo um pouco mais, às vezes um salário mínimo, entre outras coisas, eu consegui me aposentar um pouquinho mais, sim, que um salário mínimo, e aprendi que isso pode acontecer, e também aprendi que eu poderia ter usado o meu MEI para complementar, que é a outra coisa que também a gente não sabia se ia usar ou não ia usar, e quanto que isso ia me ajudar ou quanto não ia, que é engraçado que quem quer trabalhar, quer ser independente, o que a gente faz para ser independente e não precisar toda hora desses benefícios, às vezes isso pode nos comprometer, pode complicar a nossa vida, mas aprendi que sim, pode, então mais um aprendizado de vida, e agora tem esse meu direito que eu consegui, vou começar a receber, mas aprendi muita coisa durante esse processo, muitas situações, e outra de como se posicionar e se colocar e mostrar que nós entendemos o que a gente está fazendo e que nós estamos passando. E era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje nesse programa. Quem quiser mais informações, ajuda, auxílio, entender como funciona pelo 135, pelo meu INSS, ou presencial, ou quando passa por alguma dificuldade assim, algum questionamento que talvez você fique embaraçado, você não sabe como proceder, me procure, que eu auxilio vocês, eu passo mais informações para vocês, e estou aqui justamente para isso, e meu trabalho é esse, para ajudar que outras pessoas não passem pelas dificuldades que eu passei e tirar outras dúvidas que vocês precisam. E se eu não souber tudo, vou pesquisar ou vou orientar pessoas que podem auxiliar vocês. Então, era essa temática que eu queria trazer para vocês de forma simples, breve, e estar à disposição. E no próximo programa podemos continuar falando sobre esse assunto, ou trazer outras temáticas, trazer os convidados, e mais uma semana ótima para vocês, que vocês fiquem bem, e espero vocês no próximo programa. Desejo tudo de bom para vocês nesse processo, e até o próximo programa de TV ou de rádio. Roberta, ascoltami.